Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem e estamos aqui para mais uma aula. E os dados da sua aula se encontram aí na sua telinha, tudo bem? Mas antes de começar a apresentação diretamente da nossa aula, eu queria pedir para vocês que ficassem até o final da aula, prestassem atenção, porque ao final desta aula teremos a nossa atividade, tudo bem? Então assim, eu vou passar as questões do livro que será a nossa atividade da semana. Então vamos lá. A aula de hoje é aula de matemática, né? Aula de matemática. Comigo, professor Natanael Barreto. Tá aqui, ó. Tá? Comigo, professor Natanael Barreto. O conteúdo é ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. E essa aula é destinada para o sétimo ano do ensino fundamental. Tudo bem? Então tá aí a nossa apresentação e fique comigo até o final. Aqui nós temos o nosso primeiro slide. O nosso primeiro slide vai falar justamente sobre as definições iniciais. Então, o conteúdo de hoje é retas paralelas, né? Ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Então, aqui nessa figura eu tenho que a reta R e a reta S são retas paralelas, né? Como a gente viu, retas paralelas são retas que não se cruzam. Então, as retas R e S são paralelas. E a reta T, pessoal, é uma reta que é concorrente tanto a R quanto a S. Aí, como R e S são paralelas e T tem um ponto em comum com R e com S, então eu posso dizer que a reta T é uma reta transversal. Por quê? Porque ela está cortando tanto a reta R quanto a reta S. Então, na minha figura aqui, nós temos R e S como retas paralelas e a reta T como reta quem? Uma reta transversal. Por que reta transversal? Porque essa reta ela está cruzando tanto a reta R quanto a reta S e R e S são paralelas. Tudo bem? Para início de conversa, pessoal, eu quero dividir aqui o plano em uma região interna, que seria essa aqui, ó, região interna, ou seja, essa região formada, né, pelas retas R e S, essa região aqui dentro, eu vou chamar ela de região interna, e eu vou chamar essa região fora da reta R e fora da reta T, ou reta R e S, eu vou chamar de região que externa. Tudo bem? Só para facilitar aqui os nossos conceitos. Então, a região interna é a região formada por esses ângulos aqui, ó, D, C, E e F. A região interna é essa região aqui, ó, acima da reta R e abaixo da reta S, tá? No caso, temos aqui os ângulos aqui na região externa. A, B, G e H. Tudo bem? Isso tudo, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou precisar, vamos dizer assim, disso para que a gente possa compreender aqui alguns ângulos. Então, perceba o seguinte. O primeiro caso de ângulos que a gente vai ter aqui são o caso dos ângulos alternos, tá? Alternos internos e alternos externos. Alternos externos. Tudo bem? Então aqui, perceba que eu tenho dois casos de ângulos aqui. Primeiro são os de alternos. Os ângulos podem ser alternos internos e alternos externos. Primeira coisa, professor, o que são ângulos alternos? Perceba que eu tenho essa reta transversal, não é isso? Perceba que eu tenho os ângulos que ficam do lado direito, como no caso aqui, por exemplo, B, C, F e G. E tem os ângulos que ficam do lado esquerdo, por exemplo, os ângulos A, D, E e G. Então, a palavra alterno significa dizer alternar, não é isso? Posição.
Então, se eu falo ângulos alternos, é porque eu tenho um ângulo do lado esquerdo e o outro do lado direito. Agora, quando eu falo de ângulos alternos internos, então é porque eu tenho um ângulo de um lado esquerdo e o outro do lado direito, só que do lado na parte interna. Então, por exemplo, nessa figura aqui eu tenho dois pares de ângulos alternos internos. Por exemplo, o ângulo e o ângulo C, eles são alternos, internos. Por exemplo, ó, eu tenho aqui o ângulo E aqui, ó, e eu tenho o ângulo C aqui. Perceba que um está do lado esquerdo e o outro está do lado quê? Direito. Não é isso? Ó, lado esquerdo aqui, ó, lado direito aqui. Só que eles estão na região quê? Interna. Então, por isso que eu vou chamar eles de alternos internos. Então, o ângulo E e o ângulo C, eles são o quê? Alternos internos. Do mesmo modo, pessoal, ó, do mesmo modo, eu tenho aqui, ó, o ângulo D e o ângulo quem? F. O ângulo D e o ângulo F. Então, vou botar bem aqui uma barrinha para separar. O ângulo D e o ângulo F, que seria esse aqui, eles são alternos internos. Perceba que o ângulo D está do lado esquerdo aqui, ó, e o ângulo F está do lado quem? Direito. Só que eles estão na região interna. Então, eles são chamados de ângulos alternos o quê? Internos. Então, aqui, ó, eu já aprendi a identificar os ângulos que são alternos internos. No caso, o ângulo E e o ângulo C. E no caso aqui, o ângulo D e o ângulo quem? F. Então, esse com esse é um par de ângulo alterno interno, e o ângulo D e o ângulo F é outro par de ângulos alternos internos. Tudo bem? Agora vamos para os alternos externos, pessoal. Preste atenção. Perceba que o ângulo... Olha, vamos olhar para o ângulo... Deixa eu só mudar bem aqui de cor. Olha para o ângulo H e o ângulo B. O ângulo H, que está aqui, ó. Deixa eu pintar ele de uma outra forma. Pintar assim. O ângulo H, que está aqui, ó, esse ângulo, e o ângulo B, eles são alternos externos. Primeira coisa, um está do lado esquerdo, o outro está do lado direito, ó. Aqui é a transversal, né? Está do lado esquerdo, lado direito. Aí eles estão na mesma região, no caso externa, não é isso? Ó? Região externa, região externa. Então, alternos externos. Por quê? Alternos porque eles estão alternando o lado. Não? Um está do lado esquerdo, outro está do lado direito. Então, o ângulo H e o ângulo B são alternos o quê? Externos. Aí, deixa eu mudar bem aqui a cor. Eu vou identificar agora, por exemplo, olharemos agora para o ângulo A e para o ângulo G aqui. Olha só. O ângulo A e o ângulo G, eles também são alternos externos. Pessoal, o ângulo A está do lado esquerdo e o ângulo G está do lado direito. Não é isso? Isso estou falando sempre em relação à transversalzinha T aqui, ó. Tá? Lado esquerdo, lado direito. A mesma região externa. Olha, então eles são alternos externos. Então, pessoal, primeira coisa, os ângulos alternos internos são, aqui no caso, são o ângulo E e C, B e F. E os ângulos alternos externos são o quê? H e B e A e G. Professor, mas para que eu estou aprendendo isso? Pessoal, os ângulos alternos, eles são iguais. Ó, os ângulos alternos, eles são o quê? Iguais. É uma propriedade que a gente vai utilizar para resolver as questões. Isso significa dizer que o ângulo E
e C, eles são iguais, ó. O par de ângulos E e C, eles são o quê? Iguais, pelo fato de eles ser alternos internos, ó. E e C são iguais. D é igual a F. O ângulo H é igual ao ângulo B. E o ângulo A é igual ao ângulo quem? G. Essa é uma propriedade dos ângulos alternos. Tanto faz os internos quanto os externos. Se eu tenho um ângulo que está de um lado e o ângulo está do outro, e na mesma região, no caso, interna ou externa, eles são o quê? São iguais. Aqui eu ensinei, aqui em cima, ó, eu ensinei vocês a identificarem o que são ângulos alternos internos e o que são ângulos alternos externos. Tudo bem? Aí, qual é a propriedade? A propriedade diz o seguinte, que os ângulos alternos são iguais. Não importa se eles vão ser internos ou externos. Então, esses pares de ângulos aqui são o quê? São iguais. Então, significa dizer que o ângulo E é igual ao ângulo C, o ângulo D é igual ao F, o ângulo H é igual ao ângulo B e o ângulo A é igual ao ângulo quem? O ângulo G. Tudo bem? Vamos lá. Nós temos agora que aprender sobre os ângulos colaterais. Ângulos colaterais. Eles podem também ser internos ou eles podem ser também colaterais externos, tá? A gente viu que os ângulos eles podem ser alternos internos ou alternos externos. E aqui temos uma outra classificação, eles podem ser colaterais internos ou colaterais externos, sempre aos pares. Agora, antes de ver quem são os internos e os externos, vamos vir aqui para essa palavra, colaterais. Então, quando eu olho para essa palavra, colaterais, eu tenho uma ideia de que são ângulos que estão do mesmo lado, tá? Então, eu vou sempre olhar para o mesmo lado da reta. Então, se é esquerdo, olhar para o lado esquerdo. Se é lado direito, olhar para o lado direito. E para a região, no caso aqui, por exemplo, interna e externa. Então, vamos ver aqui quem são os pares de ângulos colaterais internos. Olha só, colaterais, mesmo lado, ó. Colaterais, mesmo lado, mesma lateral. Tudo bem? Agora, interno. Vamos olhar para a região interna. A região interna é essa daqui, não é isso? Quem é que está do mesmo lado aqui esquerdo na região interna? O E e o D. Então, eu tenho aqui ó, que o ângulo E e o ângulo D, eles são colaterais internos. Porque eles estão na mesma lateral aqui, ó. E e D. E temos aqui o ângulo C e o ângulo F. Ó, o ângulo C e o F. Eles estão do mesmo lado e na mesma região que é interna. Então, os ângulos colaterais internos são o ângulo E e o D. O C e o F. Então, temos dois pares aqui, ó. E e D e C e F. Quem serão agora os colaterais externos? Agora vamos olhar para a mesma lateral, só que na região externa. Na região externa eu tenho o ângulo A e o ângulo quem? H. Então aqui quem é colateral externo? A e H. Então esse par aqui, A e H, eles são colaterais externos. Professor, colateral por quê? Porque estão na mesma lateral aqui, ó, do mesmo lado, lado esquerdo. Mesma região externa, ó, externa e externa. Então, ó, A e H. Quem é o outro par, professor? Vamos olhar aqui, pessoal. Ó, o ângulo B e o ângulo quem? E o ângulo G. Então, B e o ângulo quem? G. Então, vamos lá. Ângulos colaterais internos. Ângulos colaterais internos. E e D, ó. E e D, mesma lateral. E C e F. Interno.
externo, A e H, B e G. Agora, que propriedade tem os ângulos colaterais? Pessoal, os ângulos colaterais, são suplementares. A gente viu isso na aula passada, tá? O que são ângulos suplementares? São ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Ah, então significa dizer, professor, que se eu somar, por exemplo, o ângulo E mais o ângulo D, tem que dar 180, é isso, professor? Isso. Por que o ângulo E mais o ângulo D tem que dar 180? Porque eles são colaterais internos, ó. Então, e a propriedade diz que os ângulos colaterais são suplementares. Então, todos esses pares aqui somados tem que dar quanto? 180 graus. Então, significa dizer que o ângulo E mais o ângulo D tem que dar igual a quanto? 180 graus. Da mesma forma, o ângulo C mais o ângulo F tem que dar igual a quanto? 180 graus. Da mesma forma, o ângulo A mais o ângulo H tem que ser igual a 180 graus. E da mesma forma, o ângulo B mais o ângulo G tem que ser igual a 180 graus. Tudo bem, pessoal? Os ângulos colaterais, não importa se vai ser interno ou externo, eles aos pares são sempre suplementares. O que significa dizer que são suplementares? Significa dizer que a soma deles dois tem que dar igual a quanto? A 180, tá bom? Então, essa é o nosso segundo tópico dos conceitos aqui. Agora, para encerrar essa parte de conceito, nós temos os ângulos correspondentes. Deixa eu só mudar aqui a cor. Vou ver se essa cor fica legal, tá? Tá, só para mudar aqui. Ângulos correspondentes. Agora, pessoal, os ângulos correspondentes, eles não se dividem em interno ou externo. Ângulos correspondentes é quando um está na região interna e outro na região externa. E sempre do mesmo lado. Vamos lá. Vamos ver aqui quem são os pares de ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes aqui é, por exemplo, o ângulo F e o ângulo B. Ângulo F, o ângulo B, ó, ele está na região interna e ele está na região externa. O ângulo C e o ângulo G. O ângulo C e o ângulo G. E aqui nós temos o ângulo E e o ângulo A. O ângulo E e o ângulo A. Ó, E e A, ó, região interna e região externa. E temos aqui o ângulo D e o ângulo H. Aqui, nessa parte dos ângulos correspondentes, eu não tenho nenhuma dica como para os ângulos colaterais e os ângulos alternos, tudo bem? Então, essa parte aqui vai ser na parte do decoreba mesmo. Vamos lá. Então, os ângulos correspondentes é o quê? O ângulo F, ângulo B, C e G, E e A, e D e H. Que propriedade tem? Os ângulos correspondentes, eles têm a mesma eles têm a mesma propriedade dos alternos. Eles são o quê? São iguais. Tá bom? Eles são o quê? São iguais. Significa dizer que o ângulo F é igual ao ângulo B, o ângulo C é igual ao ângulo G e
o ângulo E é igual ao ângulo A e o ângulo D é igual ao ângulo H. Pessoal, pronto. A parte teórica do nosso conteúdo é essa. E aí já deu para entender porque eu só quis passar nessa aula esse conteúdo. Porque perceba que são muitos detalhezinhos para mim estar enchendo essa aula com outros conteúdos. Então, agora eu separei 4 exercícios para que a gente possa aplicar esses conteúdos aqui. Tá bom? Então, na aula de hoje vai ser só isso daqui, ó. Isso aí tem no capítulo 5 do livro de vocês, na página 147 e 148, tá bom? Do livrozinho que eu já apresentei para vocês. E essa é a nossa aula explicando esse conteúdo. E agora a gente vai para a resolução de exercícios. Lembrando que essas propriedades aqui, ó, elas são importantíssimas. Os ângulos alternos são iguais, os ângulos colaterais são suplementares e os ângulos correspondentes são o quê? São iguais. Então, durante essa semana a gente vai estar praticando, tá bom? Exercícios relacionados a ângulos formados por paralelas e uma transversal. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro exercício. Então, aqui, ó, no primeiro exercício nós temos o seguinte. Seja R paralelo a S, a gente sabe, né, que essa leitura aqui, a gente lê o seguinte, R paralelo a S. E eu vou só mudar a cor aqui da minha caneta, eu vou botar aqui meio que um rosa, vermelho. Então, seja a reta R paralela à reta S, né, é assim que a gente lê, ó, esse símbolozinho aqui com essas duas barras, significa dizer que a reta R é paralela à reta S, como a gente já viu, né? E ter uma transversal, tanto a R quanto a S, ou seja, temos aqui a reta R e a reta S e temos aqui a transversalzinha T. Descubra o valor de x e y. Tudo bem? Pessoal, uma coisa que eu não falei mais nessa aula, mas que eu falei na aula passada, ângulos opostos pelo vértice, tá? A gente vai utilizar muito essa definição aqui de ângulos opostos pelo vértice. Então, dei uma revisada nas aulas anteriores. Vamos lá. Então, aqui ele quer saber que eu descubra o valor de x e de y. Olha só. Eu sei que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 120 graus, tá? E esse ângulo aqui é o ângulo y. Agora, se eu perceber, esse ângulo está na região externa e esse ângulo y aqui está na região que externa também. Só que um está do lado esquerdo e o outro está do lado direito. Então, eu posso dizer que o ângulo 120 e o ângulo y, eles são o quê? Eles são alternos externos. Então, esses dois ângulos aqui, ó, eles são alternos externos. Ah, professor, é mesmo, né? Um está do lado direito, o outro está do lado esquerdo. Esse aqui está na região externa, é região externa. Então, são alternos externos. E o que a propriedade diz? Que os ângulos alternos, eles são o quê? Iguais. Então, significa dizer que o ângulo y é igual ao ângulo Q em 120. Então, já temos aqui a primeira resposta, ó. O ângulo x, ele é igual a quanto? A 120. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vamos lá. Então, x igual a ou y igual a 120. Agora, eu quero que você olhe para o ângulo 120 e para o ângulo x. Olha só, o ângulo x é esse aqui, ó. Perceba que o ângulo x está do mesmo lado, né, do 120. Então, significa dizer que o ângulo x e o ângulo 120, eles são colaterais. Colaterais. E estão na região externa, não é isso? Região externa e região externa. Então, eles são colaterais externos. Tudo bem, pessoal?
colaterais externos. Por quê? Estão do mesmo lado, no caso, do lado esquerdo da reta, não é isso? E os dois estão na região o quê? Externa. Tudo bem? Região externa, região externa. Então significa dizer que os ângulos x e y são colaterais externos. E qual é a propriedade que envolve eles? Isso significa dizer que o ângulo x mais o ângulo 120 tem que dar igual a quanto? 180 graus. Olha só, se aqui eu tenho 120 e somando com o x tem que dar 180, então significa dizer que o ângulo x é igual a 60, não é isso? Por quê? Porque 60 mais 120 tem que dar o quanto? 180. Então, está aqui o valor para o ângulo para o ângulo x. Então, pessoal, é dessa forma que a gente vai aplicar aqueles conceitos para resolver os nossos problemas. Tudo bem? Então, aí está aí o primeiro exercício. Vamos para o segundo exercício. Na imagem a seguir, as retas U, R e S são paralelas e cortadas por uma transversal T. Determine o valor de x e y. Pessoal, muito simples. Só que aqui ele mudou as posições, né? A reta U, R e S estão nessa posição, elas são as paralelas, ó. E T é a transversal. Geralmente a gente via assim, né? Ó, as retas paralelas aqui e a transversal aqui. Aqui já mudou, foi o contrário. A reta transversal está no lugar da paralela e as paralelas estão no lugar aqui da transversal. Mas os conceitos se aplicam da mesma forma. Então vamos olhar aqui para a nossa figura. Olha só, nós temos aqui ó, as paralelas, o R e S, e temos aqui a transversal. Eu vou fazer o seguinte, preste atenção. Você vai concordar comigo que esse ângulo bem aqui, ele é 50 graus também, não é? Por que, professor, que esse ângulo aqui é 50 graus? Porque esse ângulo e esse são opostos pelo vértice. Ó. Eu tenho o vértice aqui do ângulo e um está do lado e está do outro. Então, são opostos pelo vértice. Então, se são opostos pelo vértice, é porque eles são o quê? Iguais. A gente viu isso aí em aulas anteriores. Aí, pessoal, olha só. Vamos olhar bem aqui para a reta R e para a reta S. Olha só. Se eu olhar só para essas duas retas. Se eu perceber esse ângulo 50 e esse ângulo Y, ó, esse ângulo Y e o ângulo 50, esses ângulos são colaterais externos. Não é isso? Esses dois ângulos aqui são colaterais externos. Por quê, ó? Estão na mesma lateral do lado direito, não é isso? Ó, aqui é a transversal, aqui ó, eles estão do mesmo lado e na região externa, ó, região externa e região externa, olhando para a reta R e S, tá bom? Esquece aqui por enquanto essa reta é U. Então estão do mesmo lado e na mesma região, no caso aqui externa. Aí o que acontece? Eu sei que os ângulos colaterais eles somados têm que dar igual a quanto? 180. Olha só, se eu já tenho 50, somado com esse Y tem que dar 180. Então, eu posso dizer que o ângulo Y ele é igual a 130 graus. Porque quando eu somar o 130 mais o 50 vai dar quanto? 180. Isso significa dizer que o ângulo Y mais o ângulo 50 eles são suplementares. Então aqui eu já encontrei, ó, o ângulo Y é igual a quanto? 130. Então, ó, eu já sei que o Y é igual a 130. Tudo bem? Pessoal, agora vamos olhar bem aqui para a reta U e para a reta R. Olha aqui. Se eu olhar para a reta U e para a reta R, perceba que o X e o Y, o X e o Y, eles são ângulos colaterais internos. Colaterais internos. Tudo bem? Perceba, olha para a reta U e para a reta R. Estão na mesma região interna, não é isso? E do mesmo lado. Então, são colaterais o quê? Internos.
Isso significa dizer que se eu somar o ângulo x mais o ângulo y, tem que dar quanto? 180 graus. Por quê? Porque essa é a propriedade dos ângulos colaterais, tanto interno quanto externos. Só que eu já sei que o y ele é 130. Então, ó, 130 para 180 falta quanto? 50, não é isso? Então, ó, se eu já sei que o y é 130 e eu preciso que o x seja algum valor que somado com o y dê 180, então significa dizer que o x é igual a quanto? A 50 graus. 50, professor, por quê? Porque eu já sei que o y é igual a 130. Aí quando eu somar 50 mais 130 dá quanto? 180. Então, está aqui os valores de x e de y. X igual a 50 e y igual a 130 graus. Tudo bem? Então, exercício de número 2. Pausa o vídeo, escreva, né, se você estiver vendo pelo YouTube, e preste atenção, vai pausando e prestando atenção vamos dizer assim, no passo a passo. Vamos para o exercício 3. Pessoal, exercício 3 é da Fundação Carlos Chagas. Ela diz o seguinte: na figura abaixo tem-se R paralelo a essa, ou seja, significa dizer que essa reta é paralela a essa, esse símbolozinho aqui, não é isso? E T e U são transversais. O valor de x mais y é, perceba, ele não quer saber quem é x nem quem é y. Ele quer saber o valor da soma, x mais y, tá? Mas é óbvio também que a gente tem que aqui encontrar o valor de x mais y. Nesse caso, né? Porque existem alguns problemas que a gente não sabe o valor nem de x mais de y, mas sabe o valor da soma, tá? Mas só que nesse caso a gente vai precisar encontrar o valor de x e o valor de quem? De y. Aí quando você olha para essa figura, você meio que se desespera, não é isso? Mas só que não precisa. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou desenhar bem aqui separadamente. Ó, a reta R, reta S, eu vou pegar aqui, ó. E vou pegar a transversalzinha aqui T. Por que eu faço isso, pessoal? Para não confundir a cabeça de vocês, ó. Olha só, reta T aqui, né? R e S. Porque essa figura aqui, ela está muito embaraçosa. Aí eu vou analisar primeiro essa parte aqui, ó, que tem o X. Eu vou encontrar o X aqui, depois eu vou encontrar o Y. Tudo bem? Então vamos analisar aqui, ó. Essa figura aqui essa figura aqui é a mesma dessa, só que está sem essa reta U aqui. Então assim, eu vou analisar por partes para ficar mais fácil o nosso problema. Tudo bem? Então vamos lá. Reta R paralela à reta S e T a transversal. Se pararmos para pensar, esse ângulo 70 é igual a esse ângulo aqui, não é isso? Então, ângulos opostos pelo vértice. Lembra que eu falei que eu ia utilizar muito isso, ó. Esse ângulo, ele é oposto com o vértice por esse aqui. E ângulos opostos pelo vértice, né, OPV, como já tinha falado em aulas anteriores, são iguais. Aí eu vou comparar agora o ângulo X com o ângulo 70. Perceba que eles estão na mesma região interna, não é isso? E do mesmo lado. Então significa dizer que esses dois ângulos são colaterais internos. E os ângulos colaterais internos, eles somados têm que dar quanto? 180 graus. Se eu já tenho 70, quanto que falta para 180? Falta quanto? 110. Então significa dizer que o ângulo X é 110 graus. Tá bom? Porque qual é o valor que eu tenho que substituir aqui no lugar de X, que somado com 70 vai dar 180? 110, né? 110 mais 70, 180. Então o X é igual a quanto? 110. Agora eu vou desenhar aqui, pessoal, a outra situação. Vou pegar aqui, ó, assim, a reta R, a reta S e aqui a transversalzinha U. Então, vamos aqui. Reta R, reta S e aqui a reta U.
Aí eu tenho que aqui é 20. E aqui eu tenho que aqui é y. Não é isso? Pessoal, se a gente olhar esse ângulo aqui, ó, y, e esse ângulo 20 graus, eles são alternos externos, não é isso? Olha só, o ângulo 20 está do lado esquerdo. O ângulo 20, o ângulo y, está do lado direito. E ambos na mesma região, na região externa e externa. Então significa dizer que o y mais 120, como são colaterais, eles têm que dar 180 graus. Então, o ângulo y mais 20 tem que dar 180. Então, significa dizer que o ângulo y ele é igual a 160 graus. Tudo bem? Então, aqui, o valor de x é igual a 110 e o valor de y é igual a 160. Então, x mais y é 110 mais 160, que no caso aqui dá 270. Não tem nenhuma alternativa aqui, né? Vamos ver se a gente errou em alguma coisa aqui. Aqui está correto. Colaterais internos. No caso aqui, pessoal, o ângulo X, deixa eu só corrigir bem aqui uma coisa. O ângulo Y, vamos só analisar bem aqui uma coisa. Esses ângulos aqui, eles não são colaterais externos, porque para eles serem colaterais e externos, eles teriam que estar do mesmo lado, não é isso? Perdoem aqui o meu equívoco, tudo bem? Perceba que ele está do lado direito e ele está do lado esquerdo, estão na mesma região. No caso, eles são alternos externos. Então, o ângulo Y e o ângulo 20 graus, eles são colaterais externos, porque um está do lado direito, o outro está do lado esquerdo. Então, se um está de um lado e outro está do outro, então eles são alternos, então eles são iguais. Então, o ângulo 20, o ângulo y, ele mede 20 graus. Então, aqui, ó, eu tenho que 110 mais 20 graus, que no caso é o y, tem que dar 130. Então, no caso, a letra C. Tudo bem? Então, vamos encerrar aqui com a nossa quarta questão. Essa quarta questão aqui, ela é, vamos dizer assim, ela é muito típica em alguns vestibulares e concursos. Vamos lá. Dada a figura abaixo, eu encontro o valor do ângulo assinalado, sabendo que as retas R e S são paralelas. Olha só, reta R e S são o quê? São paralelas. E aí você me diz, professor, cadê a transversal, não é isso? Pessoal, preste atenção. Tenho esse ângulo aqui de 30 graus, tenho esse ângulo aqui de 85 e tenho esse ângulo aqui de mede x. Ele quer saber qual é o valor do ângulo assinalado. Isso aí. Ele quer saber quem é o valor de x. Preste atenção. Toda vez que você vê um ângulo interno às duas paralelas, você traça uma outra paralela às duas existentes. O que é que eu vou fazer? Eu vou traçar, vou fazer melhor. Eu vou traçar uma reta aqui. Preste atenção comigo. Se liga. Se liga no macete aqui. Vou fazer um desenho bacana. Olha só.
eu tracei essa reta bem aqui, que eu vou chamar de U. Essa reta, ela é paralela tanto a R quanto a S. Perceba o seguinte, tracei uma reta paralela a R e S, passando por esse vértice aqui, ó. E esse ângulo aqui é de 85 graus. Eu vou até tirar ele da bem daqui, ó. Eu sei que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 85 graus. Só que ele foi dividido em duas partes. Essa parte de azul aqui e essa parte bem aqui de vermelho. Concordem comigo? Quando eu passei essa reta aqui, ó, eu dividi esse ângulo que é 85 graus. Vou até botar aqui, ó. Esse ângulo é 85 graus. Eu dividi ele em duas partes. Esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de Y, e esse ângulo aqui que eu vou chamar de Z. Aí, ó, se eu olhar para essa reta aqui, essa reta U e essa reta R, essa reta aqui, ó, ela é uma transversal, não é isso? Aí, esse ângulo e esse são o quê? Alternos internos. Ângulos alternos são iguais, então significa dizer que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de quanto? De 30 graus. Olha só, se esse ângulo que está de azul ele é 30 e esse todo aqui é 85, significa dizer que essa parte aqui ela é 55 graus. Por que 55? Porque 30 mais 55 dá o quê? 85. Eu descobri que essa daqui vale 30. Aí eu peguei e subtraí 85 menos 30 dá 55, que é o ângulo Z. Aí se eu olhar agora para essa reta U e para essa reta S, esse ângulo Z e esse ângulo X, eles são alternos internos. Então, o ângulo Z é igual ao ângulo quem? O ângulo X. Só que o ângulo Z é igual a quanto? A 55. Então, significa dizer que o ângulo X também vale 55. Tudo bem? Então, e vamos encerrar nossa aula com essa última questão aqui. Tudo bem? Essa aqui é a última questão da nossa aula. Então, para encerrar, vamos para a atividade, tá? Então, a atividade de vocês aí, ó, a atividade de vocês se encontra na página 148 e são as questões, não são todas, no caso são a questão 30. Deixa eu só verificar bem aqui direitinho, mas são as questões 36, 37, 38 e 39, tá bom, pessoal? Então são essas 4 questões para a gente resolver durante a semana. 36, 37, 38 e 39. Caso você não tenha o livro, pessoal, você pode estar me mandando uma mensagem no meu número que eu tenho essa atividade em PDF. 985 58 7707, tá bom? Então, assim, quem tem o livro pode estar utilizando para fazer a atividade e ver também o conteúdo. Aí, quem não tem o livro, já tem a minha aula como base e pode me mandar um WhatsApp aí que eu envio a mensagem ou que eu envio a atividade em PDF. Mas eu estarei enviando para a minha coordenadora e a coordenadora envia para as diretoras e a diretora, por sua vez, envia para cada aluno. Tudo bem? Então, bons estudos e um abraço do professor Natanael. E até a próxima aula.